Quantas vezes você já ouviu dizer: acredite que você pode fazer, e você conseguirá. Seja qual for a tarefa, se iniciada com a crença de que você pode realizá-la, ela será feita perfeitamente. Muitas vezes, a crença capacita uma pessoa a fazer o que outros consideram impossível. O ato de acreditar é a força inicial, o poder gerador que leva à realização. Vamos lá, pessoal, podemos vencê-los, grita alguém no comando, seja em um jogo de futebol no campo de batalha ou no conflito do mundo dos negócios. Esse súbito ato de acreditar, desafiador e eletrizante, inverte a maré e sucesso, da derrota à vitória, e tudo porque algum grande crente sabia que poderia ser feito. Você pode estar naufragado e jogado na água perto de uma costa rochosa. Momentaneamente, pode temer que não há chance para você. De repente, surge uma sensação de que você será salvo, ou de que você pode salvar a si mesmo. No momento em que você tem essa sensação, ela começa a tomar a forma de crença. E junto com a crença, vem o poder para auxiliá-lo. Você pode estar em um incêndio, cercado por chamas e envolto em fumaça, e desesperado de medo. Esse mesmo poder se afirma, e você pode ser salvo. Emerson explica dizendo que, em uma situação difícil ou em uma emergência repentina, nossa ação espontânea é sempre a melhor. Muitas histórias foram contadas sobre as grandes reservas da mente subconsciente. Como sob sua direção e por meio de sua força sobre-humana, homens e mulheres frágeis conseguiram realizar feitos muito além de suas capacidades normais. Oradores, comediantes e escritores muitas vezes ficam impressionados com o poder da mente subconsciente de fornecer-lhes um fluxo constante de pensamentos que seus públicos apreciam. Após estudar as várias religiões místicas e diferentes ensinamentos e sistemas de mente, estou impressionado que todos têm o mesmo modus operandi básico. Ou seja, eles alcançam sucesso através da repetição. A repetição de certos mantras, palavras ou fórmulas. William Seabrook declarou que feiticeiros, sacerdotes de voodoo, hexers e muitos outros seguidores de cultos estranhos usam apenas mumbo-jumbo para invocar espíritos ou praticar magia negra. Encontra-se o mesmo princípio em ação nos cânticos, encantamentos, litanias, lições diárias, a serem repetidas com a maior frequência possível durante a semana, e nas orações frequentes de budistas e muçulmanos. Ou considere as afirmações dos teosofistas e dos seguidores da unidade, do absoluto, da verdade, do novo pensamento, da ciência divina. Na verdade, é básico em todas as religiões, embora aqui seja magia branca em vez de negra. Quando você procura mais, encontra o mesmo princípio em ação nas batidas de tambores ou timbales por povos primitivos em todas as partes do globo. As vibrações sonoras despertam vibrações semelhantes na natureza psíquica desses chamados primitivos, de modo que eles se tornam estimulados, excitados e emocionalizados ao ponto de poderem desafiar a morte. As danças de guerra dos índios americanos, com seus movimentos físicos rítmicos repetidos, as cerimônias tribais para trazer chuva, a dança dos derviches giratórios, até mesmo a execução de música marcial em momentos críticos e a música de fundo calmante tocada para os trabalhadores em fábricas, tudo incorpora o mesmo princípio. No seu livro Penthouse of the Gods, publicado em 1939, Theos Bernard relata alguns fatos interessantes sobre a repetição de certos cânticos e orações místicos. Quando ele escreveu isso, alegou ser a primeira pessoa branca a entrar na misteriosa cidade tibetana de Lhasa, nas altas montanhas do Himalaia, onde os mosteiros continham milhares de lamas seguidores de Buda. Ao ler o livro, você tem a impressão de que, quando os lamas e monges não estão comendo ou atendendo às necessidades materiais de seus corpos, estão constantemente e continuamente envolvidos em seus cânticos místicos, usando suas rodas de oração. Bernard declarou que em um templo, os monges começavam ao amanhecer e passavam o dia inteiro repetindo orações. O número exato de suas repetições era 108.000.
Ele também falou sobre como lamas que o acompanhavam repetiam certos cânticos fixos para lhe dar força adicional. Em todas as religiões, cultos e ordens, há um ritual óbvio e prescrito em que a repetição de palavras, místicas ou outras, desempenha um papel importante. E isso nos leva à lei da sugestão. Forças operando dentro de seus limites são capazes de produzir resultados fenomenais. Ou seja, o poder da sugestão, seja autossugestão, sua própria para si mesmo, ou heterossugestão, vindo de fontes externas, inicia a maquinaria em operação, fazendo com que a mente subconsciente comece seu trabalho criativo. E é aqui que as afirmações e repetições desempenham seu papel. A repetição do mesmo cântico, os mesmos encantamentos, as mesmas afirmações, leva à crença, e uma vez que essa crença se torna uma convicção profunda, as coisas começam a acontecer. Um construtor ou empreiteiro analisa um conjunto de planos e especificações para uma ponte ou um edifício e, impulsionado pelo desejo de conseguir o contrato para o trabalho, declara a si mesmo: eu posso fazer isso. Sim, eu posso fazer isso. Ele pode repetir isso silenciosamente para si mesmo 1000 vezes sem estar consciente disso. No entanto, a sugestão encontra um lugar para se enraizar, ele consegue o contrato e a estrutura é eventualmente construída. Ao contrário, ele pode dizer que não pode fazê-lo, e ele nunca faz. Hitler usou a força idêntica e a mesma mecânica para incitar o povo alemão a atacar o mundo. Uma leitura de seu Mein Kampf confirmará isso. Dr. René Fauvel, um famoso psicólogo francês, explicou dizendo que Hitler tinha uma compreensão notável da lei da sugestão e suas diferentes formas de aplicação, e que ele mobilizou todos os instrumentos de propaganda em sua poderosa campanha de sugestão com habilidade sobrenatural e maestria. Hitler afirmou abertamente que a psicologia da sugestão era uma arma terrível nas mãos de quem soubesse como usá-la. Vamos ver como ele usou isso para fazer os alemães acreditarem no que ele queria que acreditassem. Slogans, cartazes, grandes placas apareceram por toda a Alemanha. A foto de Hitler estava em todos os lugares. Um Reich, um povo, um líder, tornou-se o cântico. Era ouvido em todos os lugares onde um grupo se reunia. Hoje possuímos a Alemanha, amanhã o mundo inteiro. A canção de marcha dos jovens alemães saía de milhares de gargantas diariamente. Slogans como: a Alemanha esperou tempo suficiente. Levantem-se, vocês são os aristocratas do Terceiro Reich. A Alemanha está atrás de Hitler até o último homem. E centenas de outros bombardeavam-nos 24 horas por dia dos outdoors, das laterais dos edifícios, do rádio e da imprensa. Toda vez que se moviam, se viravam ou conversavam uns com os outros, recebiam a ideia de que eram uma raça superior, e uma vez que essa crença se fixou, começaram sua campanha de terror. Sob a influência hipnótica dessa crença, fortalecida pela sugestão repetida, começaram a provar isso. Infelizmente para eles, outras nações também tinham fortes crenças nacionais que eventualmente se tornaram o meio de trazer a derrota para os alemães. Mussolini também usou a mesma lei da sugestão na tentativa de dar à Itália um lugar ao sol. Placas e slogans como acredite, obedeça, lute. A Itália deve ter seu grande lugar no mundo. Temos contas antigas e novas a saldar. Cobriram as paredes de milhares de edifícios e ideias semelhantes foram repetidas ao povo via rádio e outros meios de comunicação direta. Joseph Stalin também usou a mesma ciência para construir a Rússia no que ela é hoje. Em novembro de 1946, o Instituto de Hipnotismo Moderno, reconhecendo que Stalin havia usado o grande poder da sugestão repetida para fazer o povo russo acreditar em sua força, nomeou-o como uma das 10 pessoas com os olhos mais hipnóticos do mundo e classificou-o como um hipnotizador de massa. Os senhores da guerra japoneses usaram isso para fazer de seus povos lutadores fanáticos. Desde o dia de seu nascimento, as crianças japonesas eram alimentadas com a sugestão de que eram descendentes diretos do céu e destinadas a governar o mundo.
Eles oravam, cantavam e acreditavam nisso. Mas, novamente, foi usado de maneira errada. Por 44 anos, desde a Guerra Russo-Japonesa, os japoneses imortalizaram o oficial de marinha Magoshi Sugino, um dos primeiros lutadores suicidas do Japão e um dos maiores heróis. Milhares de estátuas foram erigidas em sua memória. Em canções e histórias repetidas, os jovens nipônicos foram ensinados a acreditar que não poderiam morrer de maneira mais heróica do que seguindo seu exemplo. Milhões deles acreditaram nisso, e durante a guerra, milhares deles morreram como pilotos kamikaze. No entanto, Sugino, que supostamente teria ido à morte ao afundar um navio para bloquear a frota russa em Port Arthur, não morreu em batalha. Ele foi resgatado por um barco chinês. Ao saber que estava sendo louvado por seu povo como um grande mártir, decidiu permanecer obscuro e tornou-se um exilado na Manchúria. Embora estivesse vivo e bem, continuou a ser repetidamente informado aos jovens nipônicos que não havia ato heróico maior do que morrer como Sugino havia. Essa terrível, persistente e profundamente enraizada crença, embora baseada inteiramente em uma fábula, fez com que milhares de japoneses descartassem suas vidas durante a guerra. Finalmente, despachos da Associated Press de Tóquio em novembro de 1946 informaram como ele foi descoberto após muitos anos e estava sendo retornado para casa. Os americanos também foram submetidos ao poder da sugestão muito antes da Primeira Guerra Mundial, e novamente em grande escala sob a direção do general Hugh Johnson com seu plano NRA. Na Segunda Guerra Mundial, fomos constantemente informados de que Alemanha e Japão deveriam ser derrotados incondicionalmente. Sob a constante repetição do mesmo pensamento, todo pensamento individual foi paralisado e a mente coletiva tornou-se moldada a um certo padrão: vencer a guerra incondicionalmente. Como um escritor disse habilmente, na guerra a voz da dissensão torna-se a voz da traição. Novamente vemos a força terrível da repetição do pensamento. É nossa mestra, e fazemos o que somos ordenados. Essa força sutil da sugestão repetida supera nossa razão, atuando diretamente em nossas emoções e sentimentos, penetrando finalmente nas profundezas de nossas mentes subconscientes. Este é o princípio básico de toda publicidade bem-sucedida. A sugestão contínua e repetida que primeiro faz você acreditar após o que você está ansioso para comprar. Nos últimos anos, desfrutamos de um frenesi de vitaminas. Vitaminas, minerais e vários alimentos naturais e orgânicos chegaram até nós de todos os lados e milhões os compram. Tão potente é a sugestão repetida de seu valor. Por séculos, os tomates foram vistos como venenosos. As pessoas não ousavam comê-los até que alguém destemido os experimentou e sobreviveu. Hoje, milhões de pessoas comem tomates, sem saber que eram considerados inadequados para consumo humano. Por outro lado, o humilde espinafre quase foi para o lixo depois que o governo dos Estados Unidos declarou que ele não continha os valores alimentares atribuídos a ele por décadas. Milhões acreditaram nisso e se recusaram a honrar o prato favorito do Popeye. Claramente, os fundadores de todos os grandes movimentos religiosos sabiam muito sobre o poder da sugestão repetida e obtiveram resultados de longo alcance com ela. Os ensinamentos religiosos foram martelados em nós desde o nascimento, em nossos pais antes de nós e em seus pais e seus pais antes deles. Certamente há magia branca nesse tipo de crença. Declarações como "o que não sabemos não nos fará mal" e "a ignorância é uma bênção" ganham maior significado quando você percebe que apenas as coisas das quais você se torna consciente podem te prejudicar ou incomodar. Todos nós ouvimos a história do homem que não sabia que não podia fazer algo e foi em frente e fez. Os psicólogos nos dizem que, quando bebês, temos apenas dois medos: o medo de barulhos altos e o medo de cair. Todos os nossos outros medos são transmitidos a nós ou se desenvolvem como resultado de nossas experiências. Eles vêm do que nos é ensinado
ou do que ouvimos e vemos. Gosto de pensar em homens e mulheres como carvalhos fortes, que podem se manter firmes em meio às muitas correntes de pensamento que giram ao seu redor. Mas muitas pessoas são como mudas que, sopradas por cada brisa, acabam crescendo na direção de algum vento forte de pensamento que sopra contra elas. A Bíblia está cheia de exemplos do poder do pensamento e da sugestão. Leia Gênesis capítulo 30, versículos 36 a 43, e você verá que até mesmo Jacó conhecia seu poder. A Bíblia conta como ele desenvolveu gado, ovelhas e cabras malhados e salpicados ao colocar varas de árvores, parcialmente despojadas de sua casca para que parecessem manchadas e marcadas, nas bebedouros onde os animais iam beber. Como você pode ter adivinhado, os rebanhos conceberam diante das varas manchadas e geraram gado listrado, salpicado e manchado, e, incidentalmente, Jacó ficou extremamente rico. Moisés também era um mestre da sugestão. Por 40 anos, ele a usou com os israelitas, e isso os levou à terra prometida de leite e mel. Davi, seguindo as forças sugestivas que atuavam sobre ele, derrotou o poderoso e fortemente armado Golias com uma pedra de uma funda. Joana d'Arc, a frágil pequena donzela de Orleans, ouvia vozes e, sob suas influências sugestivas, ficou imbuída da ideia de que tinha uma missão para salvar a França. Ela foi capaz de transmitir seu espírito indomável aos corações de seus soldados e derrotou as forças superiores dos ingleses em Orleans. William James, pai da psicologia moderna na América, declarou que muitas vezes nossa fé em um empreendimento duvidoso é a única coisa que pode assegurar sua conclusão bem-sucedida. A fé do homem, segundo James, age sobre os poderes acima dele como uma reivindicação e cria sua própria verificação. Em outras palavras, o pensamento se torna literalmente pai do fato. Para uma maior iluminação da fé e seu poder, sugiro que você leia a Epístola Geral de Tiago no Novo Testamento. Na verdade, todos que já assistiram a um jogo de futebol ou beisebol já viram esse poder da sugestão em ação. Knut Rockne, o famoso treinador de Notre Dame, conhecia o valor da sugestão e a usava repetidamente, mas sempre adaptava seu método de aplicação ao temperamento da equipe individual. Em uma tarde de sábado, Notre Dame estava jogando uma partida particularmente cansativa e no final do primeiro tempo estava muito atrás. Os jogadores estavam em seu vestiário esperando nervosamente a chegada de Rockne. Finalmente, a porta se abriu e Rockne entrou lentamente. Seus olhos varreram inquisitivamente a equipe. Oh, desculpe, cometi um erro. Achei que esses eram os quartos da equipe de Notre Dame. A porta se fechou e Rockne se foi. Confusos e depois furiosos, a equipe foi para o segundo tempo e ganhou o jogo. Outros escritores também explicaram os métodos psicológicos que Rockne usou e contaram como Fielding Yost, de Michigan, Dan McGueen, de Vanderbilt, Herbert Chrysler, de Princeton e dezenas de outros usaram a magia da sugestão para elevar suas equipes a grandes alturas emocionais. Antes do jogo do Rose Bowl de 1934, os especialistas classificaram a equipe de Colômbia como azarões. Eles não contavam com o treinador Lou Little e suas palestras inspiradoras para seus jogadores dia após dia. Quando o apito soou para o fim do jogo, os homens de Colômbia foram os vencedores sobre a equipe superior de Stanford. Em 1935, a Universidade de Gonzaga venceu o poderoso Washington State por 13-6, em um dos maiores jogos surpresa já vistos no Oeste. Gonzaga era uma equipe fora da conferência, enquanto a equipe de Washington State, devido ao seu grande histórico, era considerada imbatível. Os jornais da época relataram que o assistente técnico Sam Dagley declarou que Gonzaga jogou um futebol inspirado. Ele revelou que por meia hora antes do jogo, o treinador Mike Pekarovich tocou repetidamente um disco de fonógrafo de um dos discursos mais empolgantes de Rockne. Há anos, Mickey Cochrane, dos Detroit Tigers, literalmente levou um grupo de jogadores de beisebol de segunda divisão ao topo da Liga Americana, usando o poder da sugestão repetida. Cito um despacho de jornal.
Dia após dia, através da dura e quente rotina, Cochrane pregava o evangelho da vitória, impondo aos Tigers o pensamento contínuo de que a equipe que vence deve avançar. O mesmo poder de sugestão é claramente visível nas flutuações do mercado de ações. Notícias desfavoráveis imediatamente deprimem os preços, enquanto notícias favoráveis os elevam. Os valores intrínsecos das ações não mudam, mas há uma mudança imediata no pensamento dos operadores do mercado, refletida instantaneamente nas mentes dos detentores. Não o que realmente vai acontecer, mas o que os investidores acreditam que acontecerá é o que causa a compra ou venda. Durante os anos de depressão, e pode haver anos semelhantes no futuro, vimos essa força sugestiva trabalhando em tempo integral. Dia após dia, ouvimos expressões como tempos são difíceis, os negócios estão ruins, os bancos estão falindo, a prosperidade não tem chance, e histórias alarmantes sobre falências até que se tornaram o cântico nacional. Milhões acreditaram que os dias prósperos nunca mais retornariam. Centenas, sim, milhares de homens de vontade forte sucumbiram sob o martelo constante, o martelar contínuo dos mesmos pensamentos temerosos. O dinheiro, sempre sensível, corre para se proteger quando surgem sugestões de medo, e falências e desemprego rapidamente seguem. Ouvimos milhares de histórias de falências bancárias, grandes empresas indo à falência, etc., e as pessoas prontamente acreditam nelas e agem de acordo. Não haverá outra depressão econômica se as pessoas em geral perceberem que seus próprios pensamentos temerosos criam literalmente os tempos difíceis. Elas pensam em tempos difíceis, e os tempos difíceis seguem. O mesmo ocorre com as guerras. Quando os povos do mundo deixarem de pensar em depressões e guerras, elas se tornarão inexistentes, pois nada entra em nossa esfera econômica, a menos que primeiro o criemos com nosso pensamento emocional. Dr. Walter Dill Scott, eminente psicólogo e longo presidente da Northwestern University, disse a verdade quando afirmou: o sucesso ou fracasso nos negócios é causado mais pelas atitudes mentais do que pelas capacidades mentais. Você pode ter lido sobre a noite de 20 de outubro de 1938, quando Orson Welles e seus atores do Mercury Theatre transmitiram uma dramatização do romance de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos. Era uma história de uma invasão por estranhos guerreiros do planeta Marte, mas causou pânico em milhares de pessoas. Alguns correram para fora, as delegacias foram assediadas, as centrais telefônicas do leste foram bloqueadas e as estradas de Nova Jersey estavam congestionadas. De fato, por algumas horas após a transmissão, houve pânico genuíno entre milhões de ouvintes que acreditaram que a Terra estava sendo atacada por invasores de Marte. Sim, de fato a crença causa alguns acontecimentos estranhos e incomuns. Os seres humanos são humanos em todo o mundo, todos sujeitos às mesmas emoções, influências e vibrações. E o que é um grande negócio, uma vila, uma cidade, uma nação, senão uma coleção de seres humanos individuais controlando e operando-a com seu pensamento e crença? À medida que os indivíduos pensam e acreditam, assim são. Como uma cidade inteira pensa, assim é. E como uma nação pensa, assim é. Esta é uma conclusão inevitável. Cada pessoa é a criação de si mesma, a imagem de seu próprio pensamento e crença. Como disse o rei Salomão, porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. As reuniões realizadas em escolas e faculdades pouco antes de importantes competições atléticas baseiam-se nos mesmos princípios. Discursos, canções e gritos tornam-se os meios de criar sugestão e despertar a vontade de vencer. Muitos gerentes de vendas empregam o mesmo princípio em suas reuniões matinais de vendas, quando frequentemente a música é usada para emocionalizar os vendedores e transmitir a ideia de que eles podem superar todos os seus recordes anteriores de vendas. O mesmo princípio, com técnica variada, é fundamental no exército. Na verdade, em todos os exércitos. Os comandos e formações repetidos constantemente no treinamento em ordem fechada
desenvolvem nos homens obediência instantânea, que eventualmente se torna instintiva. Os comandos e formações se tornam tão fixos em suas mentes e corpos que seus movimentos são quase automáticos. Tudo isso, por sua vez, cria a autoconfiança que é absolutamente necessária em conflito ativo. É muito importante lembrar que o subconsciente entrará em ação imediatamente sob o ímpeto dos comandos ou sugestões que recebe da mente consciente, ou que vêm de fontes externas e são transmitidos a ele via mente consciente. Mas ele obtém resultados mais rapidamente se a mente consciente acompanhar sua mensagem com uma imagem mental do objetivo desejado. Pode ser vaga, esboçada ou até mesmo inacabada, mas mesmo que seja apenas um esboço, será suficiente para o subconsciente agir. E isso nos leva aos rituais e cerimônias realizados em ambientes dramáticos nas igrejas e ordens secretas, todos projetados para apelar às emoções e criar uma imagem mística na mente dos espectadores. Esses rituais, independentemente do cenário, existem para prender sua atenção e vincular os significados ocultos desses símbolos com as ideias particulares a serem implantadas em sua mente. Vários arranjos de iluminação, diferentes acessórios, muitas vezes um traje especial para aqueles que dirigem as operações, tudo ao som de música suave, frequentemente religiosa, ajuda a colocá-lo no estado emocional e incidentemente receptivo adequado. A ideia é tão antiga quanto a história. Não apenas os povos mais civilizados, mas também as tribos mais primitivas têm seus rituais característicos. Métodos semelhantes para impressionar o indivíduo são empregados em sessões mediúnicas e performances de cristalografia. Até mesmo a pitonisa cigana considera isso uma parte de seus acessórios. Sem essa atmosfera, que tende a deixar nossa mente consciente sonolenta e até mesmo temporariamente adormecida, não seríamos tão facilmente convencidos, pois por si só, o desejo de satisfazer completamente nossos anseios pelo místico e miraculoso muitas vezes não é forte o suficiente para permitir a convicção. Isso não é dito com a ideia de ser sacrílego, mas para apresentar uma imagem do método histórico de apelar para as massas. A apelação pela drama é o primeiro passo para despertar as emoções das pessoas, não importa qual seja o propósito. Despertar e estimular seu interesse emocional prepara o caminho para abordar suas mentes racionais. Poderia Aimee Semple McPherson, com sua longa túnica branca fluente e seu pitoresco cabelo ruivo, ter realizado seu grande ato de salvar almas e alcançar curas tão bem quanto conseguiu com sua excelente compreensão do poder do dramático? É algo para se perguntar, pois Billy Sunday, com seu melhor ato de deslizar sobre a mesa, era um novato comparado a Aimee quando se tratava de showmanship e imponência. Ela, com seus muitos artifícios e cenários de palco, fez uma performance extremamente solene, e seus seguidores, pelo menos na costa do Pacífico, afirmam que os resultados que ela obteve foram reais e duradouros. Isso não é uma reflexão sobre a Sr. McPherson, pois seus seguidores eram muito sinceros e acreditavam em seu trabalho, em seus ensinamentos e nos resultados. E isso é o que importa. No entanto, homens e mulheres com grande magnetismo pessoal e grandes oradores podem obter o mesmo efeito emocional sem adereços ou cenários de palco para auxiliá-los. Eles são mestres dos efeitos de tom, apelo emocional, gesticulações, movimentos corporais, magnetismo ocular, etc., pelos quais sua atenção é mantida e você mesmo é amplamente aberto ao seu apelo contundente. Vamos considerar amuletos, talismãs, amuletos da sorte, trevos de 4 folhas, ferraduras antigas, patas de coelho e inúmeras outras bugigangas nas quais milhares de pessoas acreditam. Por si mesmos, são objetos inanimados inofensivos sem poder. Mas quando as pessoas insuflam vida neles com seu pensamento, eles têm poder, mesmo que o poder não esteja neles propriamente. O poder vem apenas com a crença, que é o que os torna eficazes. Uma ilustração notável disso é encontrada na história de Alexandre, o Grande e Napoleão.
Na época de Alexandre, um oráculo proclamou que quem desatasse o nó górdio se tornaria o governante de toda a Ásia. Alexandre cortou o nó com um golpe de espada e ascendeu a alturas e poder imensos. Napoleão recebeu um safira estrela quando era criança, com a profecia de que ela lhe traria sorte e, algum dia, o tornaria imperador. Poderia algo além da crença suprema na profecia ter levado esse grande homem a se tornar imperador da França? Ele e Alexandre se tornaram super-homens porque tinham crenças sobrenaturais. Um espelho quebrado ou rachado não vai trazer má sorte, a menos que você acredite nisso. Mas enquanto a crença for fertilizada, nutrida e se tornar parte do seu eu interior, acredite ou não, isso trará má sorte, porque a mente subconsciente sempre traz à realidade o que é levada a acreditar.